Eu não falei para vocês que depois do meu vídeo de Spongeroot eu poderia falar de outras histórias macabras de Bob Esponja? Então, apesar de não ser uma das mais famosas, essa AU ou Universo Alternativo que eu descobri recentemente e que vem se popularizando bastante, com certeza é algo bastante interessante de falar no canal, principalmente por ela ser, digamos assim, uma história bem cruel e não tão fácil de assistir, não necessariamente por ser muito violenta ou muito gráfica, mas ter certos momentos e acontecimentos nessa história que, como eu havia dito antes, são bem cruéis e bem macabros. Esse universo alternativo tem por título principal The Secret Formula, um universo alternativo que nos revela o maior dos segredos de todo o gigantesco universo de Bob Esponja. E os resultados dessa descoberta é uma das histórias mais melancólicas e depressivas que eu já vi em relação ao desenho da nossa esponja amarela favorita. Venham comigo e vamos descobrir o segredo horrível por trás da fórmula do hambúrguer de Siri. A história tem como principal protagonista, convenientemente falando, o principal antagonista de toda a série, ou pelo menos quem pensávamos ser o principal antagonista, o vilão de toda a Fenda do Biquíni, Sheldon Plankton, ou só Plankton, que nessa história, de alguma maneira que não sabemos exatamente, havia alcançado o que ele ficou anos e anos lutando para ter acesso. Ele havia finalmente conseguido ler e ter para si a fórmula do hambúrguer de Siri. Estava lá, em suas mãos, e ele leu cada palavrinha. Mas, quando ele terminou, ele apenas largou o papel que continha escrito a fórmula e apenas ficou horrorizado com o que ele leu. A fórmula era: 1 colher de chá de anchovas, a mesma espécie de peixes do episódio piloto de Bob Esponja, 4 copos de gosma do Gary, o mascote de Bob Esponja, carne de caranguejo, plânctons, 1,5 copo de tuna e 1 copo de esponja do mar. O que aparentemente era um hambúrguer vegetariano, em realidade continha em sua fórmula o que vocês acabaram de me ouvir dizer. O nome hambúrguer de Siri estava indicando os ingredientes há muito tempo e o Plankton só não havia percebido. E ele continha muito mais coisas que acredito que o Plankton jamais queria ter lido para começo de história. Por isso Eugene escondia tão bem aquela fórmula. E falando no diabo, Plankton, como ele sempre conseguiu ao longo do desenho, escapa daquela monstruosidade em forma de caranguejo que por alguns anos ele já considerou como seu amigo. Não se sabe bem como Eugene ficou aparentemente com essa aparência, mas agora Eugene gritava o nome do seu antigo amigo tentando o alcançar, enquanto o mesmo corria o mais longe possível daquele crustáceo. E o primeiro lugar que ele vai é a casa do funcionário de Eugene,
a nossa esponja amarela favorita. Mas quando ele entra lá, Plankton é só capaz de gritar a Netuno por ter chegado tarde demais. Afinal, vocês devem se lembrar que um dos ingredientes da fórmula do hambúrguer de Siri era esponja e a gosma de Gary, o caracol de Bob Esponja. Plankton volta à sua casa, o balde de lixo, e conversa com sua esposa Karen sobre o que ele descobriu, e agora ele estava obviamente desolado e completamente sem esperança. Ele havia acabado de descobrir que seu siriguejo, uma pessoa que antes ele já chamou de irmão, esteve guardando um segredo horrendo e nojento dentro da comida mais cobiçada e amada em toda a fenda do biquíni. Tudo isso apenas por dinheiro. E o pior, ele não havia descoberto esse segredo antes e não havia salvado aquele que agora ele sabia que sofria nas mãos daquele crustáceo. Mas Karen fala para Plankton não desistir, pelo menos não ainda. Ela sabia que seu siriguejo tinha acesso a praticamente todo o sistema de monitoramento da fenda do biquíni. E ela também tinha esse mesmo acesso. E sabia um lugar que talvez o Bob Esponja pudesse estar. E talvez ainda estivesse vivo. Mais especificamente, uma casa que se encontrava na Fenda da Pedra. Sim, o lugar que o Bob vai naquele episódio que ele pega o ônibus errado após sair do Parque do Mundo da Luva. Um dos locais mais macabros de um dos episódios mais assustadores de Bob Esponja. Vocês devem se lembrar dele. Então, Karen dá a Plankton um bracelete que daria a habilidade para Karen, do próprio balde de lixo, hackear o local onde aparentemente Bob se encontrava. E com um tablet, Plankton poderia ver lá dentro se o Bob estava vivo ou não. Mas infelizmente, ele teria que ir sozinho, pois a Karen não conseguiria hackear o local sem estar no próprio balde de lixo. Então, Plankton segue, passando por aquela obscura e silenciosa cidade, e encontrando o possível lugar que Bob poderia estar vivo. No caso, uma espécie de abacaxi que parecia muito a casa de Bob Esponja, mas completamente feito de metal. E Plankton fez tudo certinho e conseguiu ver por dentro daquele local. E lá estava ele, Bob Esponja, preso, mas aparentemente ainda vivo. Então, obviamente, Plankton entra lá, esperando vê-lo, mas infelizmente era melhor que o Plankton não tivesse entrado. Oh, Netuno, eu vou te tirar daí, Bob Esponja. Onde está a luz? Não, Plankton. Espera, por favor, não. E lá estava ele, Bob Esponja, com seu corpo destroçado e até mutilado em múltiplas partes. Plankton pergunta o que o Eugene havia feito a ele, mas Bob Esponja apenas diz que isso não importava. Ele apenas mantinha ele vivo enquanto arrancava mais e mais partes do seu corpo para usar naquela maldita fórmula. E enquanto Bob conseguia se regenerar essas partes amputadas, ele serviria como carne infinita para Eugene criar mais e mais hambúrgueres. E aquilo machucava cada vez mais o seu corpo.
E Bob também diz: "Me desculpe, Plankton. Você nunca foi o cara mau. Não você. Eu nunca deveria ter escutado seu siriguejo. Eu nunca quis te machucar, Plankton. Nunca quis machucar ninguém da fenda do biquíni. Eu prometo." E Plankton apenas consegue chorar ao ver aquela horrenda cena. Mas Bob diz a Plankton que havia uma maneira dele o salvar. Isso se ele movesse a alavanca à frente do corpo de Bob. A alavanca escrito Alavanca da Morte. Plankton, obviamente, no início reluta. Ele até podia ser um vilão, mas não seria capaz de uma monstruosidade dessas. Mas Bob implora a ele, e que essa era a única maneira de acabar com seu sofrimento. E Plankton apenas diz: "Me desculpe." Bob estava morto, mas estava livre agora do sofrimento que Eugene havia causado a ele. Mas quem não estava livre agora era Plankton. Seu siriguejo agora fala com ele por um dos alto-falantes dentro do local. E obviamente, Plankton amaldiçoa ele por toda a maldade que ele havia feito e que escondia de todos. Mas seu siriguejo, como o monstro que ele é, apenas ri das palavras de Plankton e diz que agora ele deveria voltar a cuidar dos seus restaurantes, porque o povo da fenda do biquíni ansiava por mais carne. Mas Plankton não estaria vivo para ver isso. Após algum tempo, Karen finalmente conseguiria chegar até o local e entrar dentro onde seu marido estava preso. Mas esse tempo que a Karen procurou por Plankton, infelizmente, foi tempo demais. As toxinas do corpo morto de Bob acabariam por afetar Sheldon, e infelizmente agora ele estava nas mãos de sua esposa, com seu corpo cada vez mais cedendo à morte. E como últimas palavras: "Eu sinto muito por todo o problema que eu causei no balde de lixo. Eu só queria fazer a gente feliz." E Karen apenas chora, dizendo o nome do seu marido que havia sido retirado dela. Essa é, por enquanto, a história de Secret Formula. Infelizmente, ainda é bem pouco, mas é óbvio que o seu criador ainda fará mais coisa a respeito dela. E provavelmente esse não será o meu último vídeo a respeito dessa história. Num futuro eu ainda posso falar novamente, já que, como eu falei, provavelmente terá novos capítulos para contar, visto que essa história vem se popularizando muito ultimamente. Afinal, com certeza é uma das mais mórbidas histórias que eu já li envolvendo Bob Esponja, não sendo sobre um vírus que infecta os seus habitantes, e sim sobre um segredo que talvez não deveríamos jamais ter descoberto, porque não estávamos preparados para ver tamanha maldade dentro de um desenho como Bob Esponja. Essa é The Secret Formula. Obrigado por terem assistido.
Eu sou Deislandman e tenha uma boa noite. Até mais!